Alô galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício, todos os dias ao meio-dia aqui no canal do Professor Guerra, continuando com a questão 35 do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2011. A questão diz assim: leia abaixo a descrição do experimento por meio do qual se comprovou que a replicação do DNA é do tipo semiconservativo. Uma cultura de células teve inicialmente o seu ciclo de divisão sincronizado, ou seja, todas iniciavam e terminavam a síntese de DNA ao mesmo tempo. A cultura foi mantida em um meio nutritivo normal e após um ciclo de replicação as células foram transferidas para um outro meio. Então primeiro o meio era normal, depois transferidas para outro meio onde todas as bases nitrogenadas continham o isótopo do nitrogênio 15. Tá? Todas as bases nitrogenadas tinham o nitrogênio 15. O nitrogênio normalmente é o que? É 14. Tá? E aí elas cresceram no meio em que tinha nitrogênio 14 e aí foram passadas para um meio em que as bases nitrogenadas tinham o nitrogênio 15, em substituição ao 14. Nessas condições, essas células foram acompanhadas por 3 gerações seguidas. O DNA de cada geração foi preparado e separado por centrifugação conforme sua densidade. Como que funciona isso de centrifugação? É basicamente você você gira a amostra muitas rotações por minuto, mas pensa lá, 5.000 rotações por minuto, e aí o que é mais pesado vai para o fundo mais rápido, o que é menos pesado fica mais próximo da superfície. Então você tem um frasquinho, geralmente um frasquinho chamado Eppendorf, tá? Um frasquinhozinho assim, e aqui eu tenho lá dentro a minha amostra com DNA. E o DNA mais pesado e o DNA menos pesado fica um pouquinho mais aqui, né? Uma situação mais intermediária. Observe o gráfico correspondente ao resultado obtido na primeira etapa do experimento, na qual as células se reproduziram com meio normal, nitrogênio 14. Então aqui vai crescer a densidade. O que esse gráfico diz? Para cá cresce a densidade. Sei lá, aqui é metade da densidade daqui. Aqui é mais pesado, aqui é mais leve. Vou escrever pesado e leve. E aqui a quantidade de DNA. Nessa região eu tenho uma quantidade, né, o máximo de DNA está nessa região aqui, é onde vai estar o DNA da bactéria nitrogênio 14. Observe agora os gráficos correspondentes aos resultados obtidos para cada geração após a substituição do nitrogênio das bases por N15. Então nessa geração aqui, eu não sei qual geração que ela é, eu tenho um pouco de DNA nessa densidade aqui e muito DNA nessa densidade mais pesadona. Na geração Y eu tenho todo o DNA concentrado aqui nesse pico de densidade aqui no meio. E na geração Z eu tenho um pouco aqui e um pouco mais para cá também. Tá? E aí qual é a pergunta dele? Eu cortei porque não coube. A pergunta é: os gráficos que correspondem respectivamente à primeira, à segunda e à terceira geração são. Nessa hora você olha para a questão, você pensa, o concorrente está chorando, não estudou com o professor Guerra, não faz ideia do que está acontecendo aqui. Ele está que nem aqueles memes, está pensando o que está acontecendo com a vida. Você que está ligado nos Paranauê da biologia molecular já vai saber que a síntese de DNA, como que funciona a tal da replicação do DNA? Eu tenho aqui uma molécula dupla fita de DNA, mas é que eu tenho o meu DNA original. Na replicação, o que vai acontecendo? Ele vai separar as fitas separam, ela vai separando, o que a gente chama de forquilha de replicação, não importa muito o detalhe. O que importa é que as fitas novas vão sendo pareadas, tá, com a fita velha. E aí no final eu vou ter uma coisa mais ou menos assim. Cada uma das moléculas do novo DNA vai ter uma fita antiga e uma fita nova. Tá? Isso aqui é novo, o azul é novo e o vermelho é antigo. Por isso que eu chamo de semi-conservativo, porque eu conservei o DNA antigo.
só na metade da molécula. A outra metade é DNA novo. O que isso tem a ver com a questão? Porque esse foi o experimento que mostrou que a replicação funciona dessa maneira. Imagina aqui que eu tenho um DNA nitrogênio 14. Tá? Eu vou escrever DNA 14 só para a gente saber. Então esse aqui é o DNA original, é esse aqui. A densidade dele é essa daqui, ó. Essa aqui é a densidade do DNA 14. E aí eu vou fazer a minha replicação. No primeiro evento de replicação, eu vou pular essa etapazinha aqui, porque você já sabe que vai acontecer através da DNA polimerase e tudo mais. O que vai acontecer? Eu vou ter duas moléculas de DNA. Tá? E agora, essa fita aqui, essa fita amarela, ela é uma fita de DNA 15. E a fita laranja? A fita laranja é uma fita de DNA 14. Tá? Então, metade da fita vai pesar 14. A outra metade vai pesar 15. O total vai ser meio que fosse a média do 14 com o 15. Vai ser como se fosse um DNA 14,5. Tá? Então, todo o DNA, todo o DNA vai ser uma espécie de DNA 14,5. Tá? Porque eu tenho metade da fita é de DNA 14 e a outra metade é de DNA 15. Metade da fita é leve, a outra metade é pesada. Metade leve com metade pesada vai ficar uma coisa intermediária entre leve e pesado. Qual é o que tem o pico intermediário entre leve e pesado? É esse aqui, ó. Onde que estava o pico do 14? Aqui era mais ou menos o pico do 14. Então, esse aqui vai ser mais ou menos como se fosse o pico do 14,5. Olha que legal. E aí, qual é a próxima etapa? Vamos fazer uma replicação de novo disso aqui. Então, eu vou replicar esse DNA. E aí eu vou ter uma situação assim. Essa metade velha aqui vai ser pareada com uma metade nova, que também é 15. Ok? A metade velha, essa metade 15 aqui, vai ser complementada por uma outra metade que também é 15. E aquela metade antiga aqui, ó, essa outra metade aqui, vai ser pareada com o outro DNA que também é 15, porque que nem ele falou aqui atrás, olha lá, nesse outro meio as bases contêm nitrogênio 15. Então, cada vez que o DNA for replicado, vai ser incorporado bases com nitrogênio 15. Olha só que legal. Agora eu vou ter uma fita de DNA 15, dupla fita DNA 15, e outra fita DNA 14,5. Eu tenho dois picos agora, de igual intensidade, porque eu desenhei duas vezes aqui, não precisaria ter desenhado. Mas, porque olha, essa fita velha aqui, essa fita velha vai dar origem a essa molécula nova. Essa fita velha laranja aqui vai dar origem a essa molécula nova. Tá? Não tem como. Essa aqui é amarela, recebe outra amarela. Aqui era laranja, recebe uma amarela. E aí eu tenho dois picos de igual intensidade, porque eu vou ter igual quantidade de DNA 15 e de DNA 14,5. Qual é a que apresenta dois picos de igual intensidade? Essa daqui. Justamente essa daqui. Ele mantém o pico do 14,5, olha. Tá mais baixinho, porque antes aqui era 100% do DNA 14,5. Agora é só 50%. Então agora eu tenho aqui meu pico pequeno de 14,5 e aqui eu tenho o meu pico pequeno de DNA 15. E aí, se eu for replicar mais uma vez, como ele disse que ia acontecer, fazer nossa terceira geração, como que fica? Essa aqui, ó, fita amarela vai receber uma fita amarela, outra fita amarela vai receber outra fita amarela, ok? Porque só tem fita amarela, então isso aqui vem daqui, isso aqui vem daqui. Essa fita laranja aqui vai receber uma fita amarela. E a outra fita amarela vai receber fita amarela também. Agora, olha só, eu tenho um pico 3 vezes maior de DNA 15. Um pico 3 vezes maior de DNA 15 em relação
ao meu DNA 14,5, onde eu tenho um pico muito maior no pesado e um pequenininho no intermediário aqui. Um pico maior no pesado, no 15, e um pico muito pequenininho no 14,5, que é o intermediário. Nenhum deles mais é 14 puro. Só aconteceu lá na primeira geração de bactérias. Então, em ordem, qual é a ordem das gerações aqui? Como é que vai funcionar as nossas gerações aqui? Eu tenho primeira geração, segunda geração e terceira geração. Resposta então Y, Z e X. Letra D de DNA. Se você parar para pensar com calma, não é a coisa mais absurda do mundo. É claro, o seu concorrente, que não está estudando pelo material do professor Guerra, não faz ideia de como resolver a questão. Você que já sabe todos os detalhes da replicação do DNA, mata isso ó, facilmente. Então é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook também, se inscreve no canal, todo dia tem exercício novo. Amanhã tem mais e até a próxima.